Olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário, nosso episódio 100 desta quarta temporada. Você não acreditava que a gente ia falar tanto assim, né? E olha que a gente já falou muito mais, né, Vânia? Porque quando são drops, a gente não conta. Esses são Exato. episódios que a gente ficou conversando contigo por 1 hora, pelo menos. 100. É muita coisa, né? A gente está só Verdade. em outubro, está entrando em outubro agora. Uhul! Nesse episódio 100, a gente quer te convidar para uma coisa diferente. A gente vai comentar o que você comentou ao longo dos últimos episódios. Eu sou a Moira Bianchi, comigo está a Vânia Nunes. A gente é o Sincericídio Literário, um canal, um podcast que era só voz e chegamos até onde a gente está agora. A gente tem novas tecnologias, a gente já mostra imagem, a gente tem parcerias, e a gente é uma evolução aqui, né? Uhum. A gente gosta muito de livro, a gente vive com a cara enfiada em livro e a gente sai de vez em quando para falar de tretas e falar de royals, que são um poço de tretas. Muitos desses comentários que a gente vai falar aqui vieram de royals. Muita coisa. Você está vendo aqui na tela uma maneira de ajudar o canal, contribuir com o crescimento do canal. Você também pode clicar no cifrãozinho e dar um super chat, super thanks, super sticker, o que você achar que a gente merece. Super Vai ser muito gorjeta. bem usado. Vai ser muito bem utilizado no crescimento do canal. A gente faz investimento sempre. Uhum. Aqui embaixo você vai achar o nosso disclaimer, onde a gente diz que comenta o que está em domínio público. Hoje não, porque também, né? O comentário está em domínio público, você Está. fez num canal aberto. E você vai achar os nossos links de como falar com a gente e os links das nossas lojinhas no Collab, onde você acha caneca, camisa, chinelo, boné, um monte de coisa bacana, almofada é legal, né? Almofada você pode Uhum. botar na cama, pode botar no escritório, aquela almofadinha de rim para o escritório. Pois é. E quem assistiu a nossa live de ontem viu que eu usei uma das camisas já que chegou, porque eu também, como vocês, eu estava testando para testar o material, testar o tamanho. Gostei bastante do material, estou sendo bem sincera. Óbvio que eu ainda não lavei a camisa, né? Uhum. Mas gostei bastante do material. O comprimento dela, que eu não gosto de camisa do tipo, como é que é? Parecendo Cropped. barriguinha. Parecendo barriguinha. Não, né? Então o tamanho também ficou bem legal do comprimento dela. Então, ó, vale a pena. Agora eu vou começar a pedir os outros modelos, né? Então vale a pena Eu para quero muito poder pedir o literalmente agasalho. vestir a camisa do nosso time. Exato. Então, você me deixa seu like, não custa nada e ajuda muito o vídeo. Como são 100 episódios até agora, a gente tem que ter no mínimo 100 likes. A gente tem que ir cavalgando de 100 em 100. Então, primeira meta são 100 likes. Uhum. Peça seu like, se você ainda não segue, a gente siga, porque você vai ver que a gente é um grupo bem animado, porque os comentários são maravilhosos. Cada comentário é uma caixa de Pandora que a gente abre, Verdade. Isso né? é verdade. Vamos lá. A Vânia fez a maior separação de comentários, porque você sabe que eu não tenho modos para ir nos comentários. Eu vou muito de vez em quando, e quando eu quero responder, eu falo, Vânia, responde isso aqui. Porque quando eu vou sozinha, dá ruim. Então, eu tenho um separado, porque eu achei, na hora que apareceu, eu por acaso estava online, e era meio uma coisa que a gente estava comentando naquele episódio. Mas aí, então, Vânia, eu não sei como você quer fazer, você que separou mais, você quer começar pelos mais curtos, os mais engraçados, ou já vamos entrar nesse que é uma Então, aula sobre os dispensas? na verdade, como é que eu fiz? Eu fui pegando desde lá do início, né? Por isso que eu Da tenho um pouquinho mais temporada ou o início do canal? o início do canal. Olha, Início do 4 canal. temporadas. Mas, assim, foi bem aleatório, né? Eu fui lendo os comentários e fui curtindo alguns comentários, porque o que acontece? Nós estamos na quarta temporada, mas tem muita gente que entrou de um ano para cá. Então, tem Saiu muito do ar, né? comentário novo
que eu não tinha lido, não tinha curtido, então está lá devidamente curtido. Muito obrigada a você que chegou há pouco tempo, muito obrigada a você que veio através do Greg, muitas pessoas deixaram, eu já conheci o canal do Greg e tudo. Muito obrigada às pessoas que estão incentivando que a gente faça collab com outras pessoas. Se houver oportunidade, faremos, né? Se houver aí uma adequação de agenda, uma adequação de opiniões, né? Aquela coisa assim, porque a gente não vai pegar uma pessoa muito diferente. Se você já é do clubinho, que é a assinatura do canal, eu já te convido para ser, porque esse final de ano lá vai ser bem bacana. Se você já você sabe como é que a gente está encarando essa nova fase do canal. Se você ainda não é do clubinho e entrar agora, você procura esse vídeo onde a gente discute essas collabs. E aí é bom você ler os comentários, porque a gente também, né, a gente pauta o nosso raciocínio também pelo comentário. É uma conversa. Exato. Exatamente. Então, respeitando quem é do clubinho, e que tem certos privilégios, né, por estar conosco dessa forma mais íntima, né, tanto em vídeos longos, em lives, em vídeos do tete a tete aqui que a gente conversa, nas resenhas, quando a gente fala de livro. Então, eu só peguei comentários que estão nos vídeos públicos. O que é do clubinho, fica no clubinho. É igual a Vegas. Então, se você tiver interesse em saber quais são os comentários mais picantes do clubinho, especialmente aquele último do episódio da música. O maravilhoso! Pegou fogo lá. Se você quiser saber, entra no clubinho para poder ler. Bom, então assim, eu vou começar por um que eu achei bem legal. É uma pessoa que está com a gente desde o início, mas desde o início mesmo, super apoia. Começou com a gente desde que a gente estava lá no Spotify, que era só som. E quando a gente começou a trazer o vídeo para cá, que era também só som, ela vinha só para curtir, deixou um comentário para ajudar a engajar. Então não tem como não começar falando nela, que é a Ana Lu Bielefeld. Parceira, Lu. A Lu deixou isso tem... Parceira Red Pill. Ela é. Esse vídeo que foi do lançamento desse manual aqui, que é o nosso xodozinho, né? Que foi um trabalho que a Moira e eu fizemos de tradução de um manual verdadeiro do século XIX. Um trabalhão. E aí ele foi adaptado, porque tinha muita coisa que a gente deu uma condensada, que a gente deu revisada, e tem também uma história criada pela Moira para poder dar uma costurada nos assuntos, então ficou bem legal, da personagem que ela criou. É praticamente um romance, né, que tem aqui. E é um livro todo ilustrado, todo bonito, capa dura, aquela coisa toda. Aí, então, a Lu escreveu assim: muito interessante. Eu fiz curso de etiqueta. Fazia parte do currículo da minha escola. Gurias, eu li uma discussão sobre higiene menstrual nos romances de época e tinha pouquíssima informação. São coisas que o leitor fica curioso. O trabalho de vocês é maravilhoso e vai ajudar a leitora e matar a nossa curiosidade. Então, né, um elogio. O tal coração que ela... Menina, mas é impossível. Aqui, acho que é assim. Então, assim, para reforçar aqui o comentário, né, nosso agradecimento ao elogio da Lu, a nossa parça, realmente deu trabalho. A gente colocou muitas informações, porque o manual era um livro, e nós pegamos informação de outros lugares, de outros manuais, e fizemos toda essa costura. Cada uma de nós comprou uns 4 ou 5 outros livros, né? A gente tentou não comprar o mesmo livro. Exato.
Acho que só teve um, só aquele do padre português que a gente comprou igual, né? Aquele pequenininho. Não, teve um também daquele da Vitoriana, que tem uma moça de cor Ah, celeste, sei verdade, lá. é verdade, Esse a gente acabou também porque a gente gostou do livro, as duas queriam. Mas normalmente a gente pegou livros em inglês, totalmente diferentes, para poder não ficar Enriquecer desperdiçando a dinheiro pesquisa, né? e Fora ter que, mais pesquisa. fora que, E como é um livro que já está em domínio público, a gente pôde enriquecer com outros manuais da mesma época. E deu uma exatamente, trabalheira porque a gente quis ficar na mesma década de 1860 na Inglaterra. Então, às vezes, achava uma coisa maravilhosa, mas era nos Estados Unidos, não podia usar. Tinha que usar exato, só o que era dali. A gente tentou ser o mais fiel possível. exato. E aí, o interessante é que é um livro todo ilustrado, como eu falei. Aqui no final tem um capítulo, ó, que é sobre receitas. Ah, isso é maravilhoso. E essas receitas não são receitas de comida, são receitas do dia a dia, receita para a pele, para o cabelo, para tirar mancha de roupa, pasta de dente, pintura de cabelo, creme hidratante, que Creme mais? depilatório, aquela história que, ai, mas é que as mulheres nunca depilavam. Mentira. Mentira, Tinha, depilava sim. exatamente. Então, ele é um livro assim que a gente tentou fazer, gente, o mais completo possível. Essa tal historinha que a Moira criou, né, dessa personagem, Esquece. vem exatamente para ilustrar as várias fases da vida que uma moça passava, né? Uhum. Então, a gente, em vez de começar por uma bebezinha que vai crescendo, ela decidiu, porque isso foi ela que decidiu, tá? E tá tudo de bem, tá? Beleza. Que a gente trabalha assim, uma decide, a outra vai, não, tá legal, e beleza. Que a gente ia pegar uma personagem crua, Uhum. que não sabia dessas regras, e acontece uma coisa na vida dela, que ela vai ter oportunidade de passar a conviver com as pessoas da alta sociedade londrina, então ela é obrigada a aprender essas regras. E é como se a gente estivesse aprendendo junto com ela. É o Isso que é mesmo legal. estranhamento, né? O mesmo estranhamento que ela tem, a gente tem, porque ela é tão E- ET quanto a gente em todas essas regras. exatamente. Então, tem coisa de roupa. Olha que interessante aqui. Peraí. Quantos nobres existiam naquela época? Duques, marqueses, condes. Assim, Gente, isso solteiros vocês em idade casadoira. Tá pensando que foi moleza? Não foi, não. não foi, porque quando a Isso gente lê esses foi, romances de época atuais, né? Por exemplo, tem séries assim de autoras atuais que é a série toda pautada em duques, né? Todos os personagens de cada livro é um duque de alguma coisa. Gente, não tinha duque dando sopa em idade casadora assim, nessas épocas de 1800 e bolinha, não. não, não. Entendeu? Então, Assim, mesmo que, se você está lendo romance de época, tanto faz, tá? Porque você está ali com a cabeça naquela história ali. Mas como a gente estava pesquisando a realidade real da época, a gente achou que era muito interessante colocar isso, para a pessoa ter noção, assim, de como o Duque era uma nata, como o Barão era, né, capim, que tinha um monte. Então, foi muito legal. Esse foi um projeto longo, foi. Foram o mas quê? muito 3 legal. anos? 3 e Eu pouquinho? me lembro de trabalhar traduzindo, eu fiz a primeira grande tradução, né, do negócio inteiro, eu levei mais de 6 meses trabalhando. Então, mas eu acho que entre o vai e volta, e decide capa, e faz a diagramação, e vê todas as gravuras, né, que a gente foi espalhando ao longo das páginas,
E esses recortes, porque a gente não ficou só naquela do capítulo, o capítulo vai falar disso, pronto, acabou. Não. Quando terminava um capítulo, o que a gente pode botar? Vamos procurar um mapa de Londres de 1800 e bolinha e taca a gente a procurar. Bordado. A gente fez bordado, basicamente. É um patchwork. Mas é um patchwork que funciona, tá? Fica bem bonito, bem legal. Posso ter certeza que cada imagem, se tiver imagem de um lápis ali, é da mesma década, porque a Vânia não me deixava botar uma imagem de fora. Então eu tive que achar banco de imagem da época. E todas as imagens têm fonte. Jornal de 1863, de não sei da onde. Aí eu baixei, né? O meu lado editora, revisora, copydesk, não sei o quê. Não, já que é para fazer, tem que fazer legal, né? Nossa, mas são muitas páginas de bibliografia, então não é um negócio que você vai ficar perdido. Se tiver vontade de pesquisar... E aí, se vocês pensam que a gente vai parar só nesse projeto, não. Né? Não vamos parar. Tem muita coisa na ponta da agulha, o problema é tempo. Exatamente, o problema é tempo. E mesmo quando a gente começa um projeto, vocês viram, esse que foi o primeiro, que abriu as portas, que botou gostinho na boca da gente, levou acho que uns 3 anos e uns quebradinhos. Então, a gente não quer demorar tanto para o próximo, tá? Mas tenham paciência, porque pode ser que daqui a pouco a gente venha fazer uma live surpresa de uhul, mais um filho nascendo. Aí, vamos lá. Esse outro aqui é bem interessante, que foi tirado do vídeo do The Crown, 5ª temporada, de 15 de novembro de 22, da Luciane Mirandas 8171. Não sei nem se ela ainda está aqui com a gente, porque algumas pessoas não eram do clubinho, mas mesmo assim eu peguei. Meninas, bom dia. Adoro seus papos. Mas essas teorias malucas da morte de Diana são totalmente descabidas. E aí, Moira? É assim, tá tudo bem, bicho. Você acredita no que você acredita. Aqui entre nós, de barrigada, a gente já tem não vou dizer um desentendimento, mas cada uma de nós entende uma coisa diferente. Para mim, essas crianças não existem. Para ela, existem. Tá bem. Tá bom. Se você acha que Diana morreu só porque o cara tava bêbado, eu acho, sabe, Vânia, que essas pessoas que não veem, não tô falando de sacanagem não, tá? Falei essas pessoas, mas não é de sacanagem não. A pessoa que não desconfia, que tem sempre uma coisa por trás, vive mais feliz do que eu. Porque tudo eu vejo que tem uma coisa por trás. Esse vídeo, estava falando com a Vânia agora, que eu achei um vídeo educativo contando a história do débito das nações. Por que uma nação tem um débito? Dívida externa, dívida interna. Menina, é um negócio tão buraco da minhoca que você fica, caraca, a gente não tem nenhuma chance nessa vida. Não tem. Pois é, e eu falei para ela em off que se a gente ficar cavando muito o buraco da Samara, a gente entra em depressão, a gente entra em quadro de ansiedade, a gente fica doente, porque tudo que as pessoas chamam de teoria da conspiração tem muita coisa que é real e que a gente não sabe nem a ponta do iceberg. Então, o ignorante, no bom sentido, tá? Aquela pessoa que ignora, né? Que ignora que aquilo existe, ela é mais feliz. Porque ela não se preocupa com isso. Então, não tem problema. Se você acha que realmente foi tudo um grande infortuito de que eles não se amaram, né? O Charles com a Diana, e aí se separaram como tantos casais, e aí ela foi namorar por aí e acabou envolvida num acidente de carro, sem problema nenhum. Tá ótimo. Feliz é você. Agora vamos lá. No vídeo On The Rocks do 2º episódio, que foi a coisa segundo episódio do documentário Netflix. Do documentário de 6 horas que perdemos da nossa vida.
Esse foi do dia 15 de dezembro de 22. Inclusive, nessa época, a gente não fazia vídeo assim, mas a gente fez uma gravação no Instagram, e a Moira, tanto que é aquela em pezinha, né? E a gente indignadíssima. Aí a Nossa. Dayana Souza, 5931, linda, maravilhosa, botou assim, que foi um assunto que nós falamos sobre o lado político da Meghan. Meghan como presidente dos Estados Unidos da América é algo surreal para mim. Ela é totalmente inadequada para o cargo. Não acho que a aristocracia americana toleraria uma coisa dessas e tampouco que o povo americano assinaria embaixo de uma tragédia dessas. Que Deus tenha piedade de nós e não permita jamais que algo do tipo aconteça. Do contrário, estaríamos numa enrascada com essa mulher à frente da nação mais influente e poderosa do planeta. Amém. Amém. Tomara que a gente não caia nessa, né? Mas você vê que do jeito que as coisas estão se encaminhando agora, eu acho, sabe, na política que ela tem zero chance. Ainda mais depois que a gente mergulhou de cabeça na questão de uma possível, um possível grupo secreto, um culto, uma maçonaria, uma coisa qualquer assim. A gente falou, foi um episódio duplo, começou lá no Greg, no Treta Show, e terminou aqui no nosso. Eu acho que ela está fora, tá? Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga, ela me perguntou: será que esse casal aí não tá enfiado no negócio do Bradzinho? Eu falei, ele pode ser ela, eu tenho certeza que não, porque ela não consegue guardar segredo de nada. Se ela tivesse naquele monte de gente influente, ela já tinha postado alguma coisa. Pois é, né? Eu acho bem difícil, porque se ela for começar do zero, do tipo realmente se candidatar e tentar arrebanhar o voto das pessoas, ela não vai conseguir. Porque ela fez a fama dela em cima de uma coisa que não existe nos Estados Unidos e nunca existiu. E foi exatamente por isso que os Estados Unidos foram fundados, para fugir da realeza. Isso. Né? Então, duquesa nos Estados Unidos, isso para eles estão cagando para isso, né? Então, eu acho bem difícil. Não é pelo fato dela ser atriz, porque já teve Ronald Reagan como presidente e era ator, o Schwarzenegger como ator que foi governador da Califórnia. Trump era host de reality show. Exatamente. Então, ele fazia outras 500 coisas, mas... O ponto não é ser atriz, e aí por isso não tem competência. Não, ela não tem competência de fazer nada, na verdade. Nem ser atriz, nem ser duquesa. Não. Mas presidente é pegar pesado. Esse último escândalo dela aí, falando que ela é uma péssima chefe, pode ser que isso seja, assim, foi, digamos assim, o primeiro corte de raiz real mesmo que ela tomou. Que até então, ninguém falava nada. Ela ficava fazendo as bostas dela e, né, e dava título para os filhos, dava. Então, foi a primeira. Essa semana tá borbulhando um monte de assunto sobre barriga. Era isso que eu ia fazer um short, esqueci. Isso a gente faz um episódio inteiro, porque é tanta coisa. E, então, pode ser, tá? Pode ser que realmente esse suposto reinado dela, porque ela reina. Isso é, né? Não tem como você não concordar com isso, que ela reina. Sim. Ela pauta o assunto família real. Porque ela paga, não interessa, ela pauta lá, né? Então, pode ser que seja o início desse corte, finalmente, mas você acha que Charlinho vai fazer alguma coisa? Pois é, né? Aí do vídeo de 27 de abril de 23, treta de milhões. Comentário da Cristiana Linhares Coutinho, 3653. A Cristiana está aqui com a gente sempre comentando, sempre levantando dúvidas bem legais. Seria interessante se vocês fizessem um podcast sobre a vida da Meghan antes de conhecer o Harry. Há fofocas fortes de que ela está no terceiro casamento e que ela teria
teria se casado adolescente e a família do rapaz obrigou a desfazer. Que a Dória teria sido presa e não criou a filha, que foi criada pelo pai, pagou tudo até a faculdade dela. Essa questão anula totalmente ela dizer que não conviveu com Samantha. As controvérsias do casamento com o Trevor e depois o namoro com o chefe, que a acusa de ter roubado as receitas dele e colocar como dela. E a trajetória do relacionamento com o Harry, que foi louco. Seria interessante saber sobre a vida mais a fundo para entender a personalidade dessa mulher. Cristiana, está satisfeita? Fizemos tudo em vários episódios. Mas eu acho que quando ela colocou isso, a gente já tinha feito as teorias, não é? Uma teoria escandalosa. Não lembro. E eu uma acho mais que escandalosa parte da ainda. teoria, porque da primeira vez lá, da primeira para a segunda, teve Um tempo. uma separação, né? Não foram 2 vídeos seguidos. Porque assim, a gente de início, a primeira vez que a gente falou deles, já foi porque era um casal assim da treta, mas a gente não estava tão por dentro da bolha. A gente foi aprendendo esse negócio. Inclusive, uma frase do Greg, eu até pedi a ele para fazer camisa, que é tudo que eu aprendi foi contra a minha vontade. A gente nunca foi a fundo dessa mulher, mas a gente sabe muito dela. A gente foi aprendendo porque cada hora era uma mentira mais absurda que a outra. Isso vai dando uma raiva na gente. Então, quando a gente chegou a fazer esse episódio, Uma Teoria Escandalosa, já foi porque a gente já tinha tanta informação, a gente queria organizar isso. Então, a gente tenta fazer uma linha do tempo. E depois a gente foi refinando isso, refinando. Quando a gente chegou na triplamente escandalosa, que foi desse ano, já foi basicamente de detalhes, né? Já foi o detalhe do detalhe. Inclusive a gente foi corroborando os 2 anteriores, né? Que era, a gente sempre coloca como teoria e que estão se provando. Então já deixa de ser teoria. Exato. Né? Então, e de qualquer forma, tudo isso até agora é não comprovado. Quer dizer, sabe-se que ela casou com Trevor, com esse sujeito chamado Trevor, mas eu pessoalmente nunca vi essa certidão de casamento, nunca vi a certidão de divórcio. Também nunca, eu já vi a certidão de nascimento de Artificial, o Invisiboy. Não vi mais nada. E vi aquele papel de bunda que colocaram, não pode falar, né? Aquele papel de pão que colocaram na porta do palácio quando ele nasceu, que ninguém assinou. Eu vi isso, eu não vi mais nada. Então, toda essa história é uma história ainda de especulação. A gente não pode bater o martelo em nada. Né? A gente já falou aqui várias vezes daquela youtuber que está aqui, chamada Paula M. Ela gasta dinheiro pedindo cópia dessas certidões. Ela pede de todas. Ela vasculha a vida dessa Meghan Markle do início ao fim. Ela telefona, manda e-mail e paga para pedir cópia de certidão nos cartórios de registro, sei lá como chama, o departamento de registro da Califórnia, não sei onde, sei onde, sei onde. Então, se ela conseguiu, ela não mostrou. Se ela mostrou, eu não vi. Mas a gente montou a história dela e a gente tenta entender como essa pessoa conseguiu entrar na família real. Porque namoradas, todos eles têm ali. Tanto os homens quanto as mulheres. 500 namoradas. Mas como ela conseguiu ser uma namorada pública, ser uma noiva, um casamentão, e depois causa problema demais. Até hoje, eu acho que por culpa deles, eles já deviam ter cortado esse mal pela raiz, enfim. Mas eu acho assim que boa parte do que ela colocou aqui lá em 2023 no comentário, a gente respondeu, porque ao longo do fazer um episódio só falando, como às vezes a gente até faz, da rainha do pessoal de Mônaco, isso e aquilo,
a gente se empolga, né? Então, mesmo quando a gente escreve aqui, faz um roteirinho, acaba ficando alguma coisa de fora. Que aí, depois que a gente já está off, esquecemos de falar isso, aquilo. Então, numa oportunidade seguinte, a gente acaba resgatando aquela informação. Então, a coisa dela ter roubado receitas dele, colocado naquele site dela, a gente já mencionou. A gente chegou a falar que se sair esse coisa daquela streaming lá de coisa de comida dela, que até agora é a NECA, que ela não vai usar a receita dela, vai usar a receita dele. Ela podia Né? ter contratado ele para fazer com ela, né? Exato. Com relação aos 10 anos de desaparecimento da mãe, nós já falamos em mais de um vídeo, inclusive que se ela fez, que foi o Porque pai a que pagou Vânia tudo. a Vânia leu o livro do Tom Bauer. E a gente tem resenha do livro do Tom Bauer aqui, que foi onde saiu essa Exato. informação. Exatamente. A gente tem do Tom Bauer, que a gente falou, a gente tem do Indie Game do cachorro, a gente tem do Rei Traidor, fazendo as comparações dos dois casais, que né, nem se conheceram, né? Porque o primeiro já está sei lá onde. Então, a gente já falou bastante. Então, é legal quando a gente vê esses comentários mais antigos, a gente vê, opa, pelo menos acertamos no alvo de alguém. E de todo, você acha que tem cabimento fazer um episódio inteiro sobre a história dela de novo? A gente coloca na nossa lista aqui, porque a gente acha que já é assunto sabido, né? Pois é, já é Fizeram bem molhado. repetitivo. A gente quer Principalmente agradar, né? você que já está com a gente há bastante tempo. E quem não está, entrou agora, vai maratonar, amor. Vai lá nos primórdios e vem ouvindo nessa nossa linha do tempo, porque a gente sempre foi aumentando as informações conforme foram sendo divulgadas e a gente foi descobrindo. Aumentando e tentando entender, porque isso é né, um buraco do coelho da Alice. Completamente. Porque, né? Aí chegamos na live da coroação do Charlinho, em 6 de maio, fizemos live no dia. E o comentário da Marie Morgado 8749, que é outra que também está sempre Tá aqui. aqui Inclusive, sempre. Marie, você está sempre falando, deixando comentários, isso eu já vi em mais de um vídeo. Saudade das tretas literárias, falar de livro. A gente fala, amor, a gente fala mais no clubinho, né? Tem as resenhas que deram uma paradinha, não porque eu parei de ler, mas porque para trazer resenha para vocês, eu gosto de trazer alguma resenha que tenha uma relevância, que tenha alguma coisa diferente, alguma coisa que toca. Livro por livro, eu Aí é leio booktuber. trocentos, Como é entendeu? que é? Aquela coisa de ler TikToker. romance, BookTok. não. Né? Porque eu estou sempre lendo, ou porque eu estou fazendo a tradução, ou porque eu estou fazendo a revisão, ou porque eu leio para mim, porque eu sou do tipo que eu trabalho com livro, mas na hora, ai, estou cansada de ler. Aí eu vou para a cama, o que eu faço? Vou ler. Entendeu? Porque aí a leitura é para mim, então o ritmo é diferente, a atenção é diferente. Mas assim, por isso que eu dei uma paradinha. Mas a gente está sempre falando em livros e a gente está sempre que pode e que tem a ver, deixando aqui embaixo o link de um livro. Por exemplo, foi ontem, né? Ou foi na última, no outro coisa, agora não lembro. A Moira falou do livro Admirável Mundo Novo. E o link foi colocado aqui. Talvez você conheça, mas tem muita gente nova no canal que não conhece o Aldous Huxley, né? Huxley e tal. Maravilhoso. Né? Te indico, se Então você é isso. nunca Mas, leu, para um voltando pouquinho ao e lê. comentário. Estava falando com um amigo que já morou na Inglaterra, que ele, Charles, deveria ter abdicado para o filho. Ele, o amigo, se acabou de rir e disse que jamais aceitariam isso, pois essas cerimônias geram muito lucro para Inglaterra/Londres. Ou seja, estamos aqui falando de dinheiro, nada além disso.
Eu separei esse comentário porque eu achei interessante, porque quando a gente fala de coroação, né, eu e Moira, tanto aqui com vocês quanto em off, nos nossos papos, que a gente até falou com relação à doença do Richarlison, a gente falou, poxa, o cara acabou de ser coroado, 2 anos, pouquíssimo, gastou um dinheirão. Se ele morrer, mesmo que o William espere 1 ano, mas outro dinheirão que vai ser gasto. Eu nunca pensei no outro lado. É gasto muito dinheiro, Moira, mas também se ganha muito dinheiro. Mas Então, o que se ganha é muito maior que o gasto. teve algum momento, Vânia, da nossa vida aqui que a gente trouxe o quanto eles ganham por ano Sim. do dinheiro da nação e quanto eles trazem em royalties e Turismo, né, tudo. conta que pode ser feita do que é ligado à monarquia. E eles trazem uma quantidade enorme mais, sei lá, 5 vezes mais. Então, é uma coisa, é meio pedestre você comparar isso, por exemplo, com um político, porque o político não traz nada para a nação, não traz nada. Você vê um senador pelo Rio de Janeiro, traz nada. Ainda mais pelo Rio de Janeiro, ele não traz nada de verdade. Né? É bom ele ficar quieto, porque aqui todo mundo que é eleito acaba enjaulado, né? É diferente, porque é uma coisa, a gente já falou, né? É uma coisa de sangue, de dinastia, né, do trono que vem passando, passando, passando. E esse negócio da abdicação é uma vergonha muito grande. A gente que está aqui, que a gente não tem rei, não tem imperador há milênios, a gente não sabe o que é isso. Mas quem vive, quem nasce para isso, quem vive nisso, é uma vergonha você abrir mão disso. Ele nasceu para isso, ele esperou 70 anos para isso, ele não vai abrir mão. Não, não vai. Que é diferente de quando o Juan Carlos abdicou pelo Felipe, ou essa da Dinamarca, né, a Margaret, que abdicou para o Frederick. Eles já estavam numa idade, já tinham estado no trono, já estavam no trono há muitos anos, décadas, né? e estavam velhos, adoentados e tudo mais. Mas fazer o que o Edward fez, né, que no ápice lá da sua virilidade e tudo, abrir mão, seja lá por que motivo, para a época dele ele era considerado um homem muito bonito. Eu nunca achei, mas é coisa de época, né? É um negócio bem difícil. Então, como naquele momento, quando a mãe, né, a Rainha Elizabeth morreu, ninguém sabia da doença dele, caso ele já soubesse, porque a gente também tem 1 zilhão de teorias sobre essa doença do Charlinho, ele poderia ter abdicado por conta da doença, mas ele não queria que ninguém soubesse ainda, e como a Moira falou, ele esperou 70 anos, nadou para morrer na praia? Não, né? Aí tem um outro sobre o mesmo episódio, da Ana GM77. Esses dias estava aqui pensando, os supostos filhos do Harry têm mesmo que existir. Podem nem ter vindo dela, mas tem que existir. Não pelo bem dela, mas pelo bem do próprio Harry. As crianças estão na linha sucessória. Em caso de divórcio, as crianças pertencem à coroa. Se Harry voltar para a Inglaterra, as crianças têm que ir junto. Duvido que a firma aceite ser chantageada com pensão durante 18 anos, ou que o povo aceite pagar por isso. Acho que, em caso do Harry voltar para a Inglaterra, eles vão exigir ver essas crianças. Caso essas crianças não existam, eles podem nem estar mais juntos, mas ele ficou preso a ela para sempre, ou pelo menos ele fica, né, preso a ela para sempre, ou pelo menos durante 18 anos.
Senão, ele vai acabar como o tio-avô que abdicou. O meu receio é que ele faça algo contra si mesmo antes ou se perca para as dorgas. Será que ele realmente seria tão doido a ponto de mentir sobre isso? O que vocês acham? Se realmente essas crianças não existirem, o Charles não vai fazer nada? Será que vai mudar a lei para salvar a pele de Harry? Será que Charles espera que a bomba exploda na mão do William? Sinceramente, já estou com medo pelo Harry. Então, né, meu? Olha, a gente está aqui, como a gente já falou no início, né? A gente pode estar no limite de ver o desenrolar dessa história. Na live de ontem a gente falou de uns blind items, falando que ela está tendo almoço com gente de agência de barriga de aluguel, que, né, que tem uma treta aí com a gineco que tratou dela, que fez o parto de Invisibete. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Que isso não é normal esconder essas crianças, isso não é normal. Não tem motivo para gente não, para eles não mostrarem essa criança pelo menos uma vez no ano, no Natal. Não tem motivo para a família não conhecer, porque ninguém da família conhece. Eles dizem várias coisas diferentes, disseram que Betinha conheceu Invisibete, depois no processo ele disse que Invisibete nunca foi para o Reino Unido, não estou inventando, ele colocou isso no processo que é aquele processo que ele pede segurança. Então, que ele não tem como levar a Invisibete, nem a mulher, nem o Invisiboy, porque não tem segurança naquele país. Existe aquela foto do batizado do Invisiboy, que é uma foto estranhíssima, que Kate está uma giganta, que tem aquela foto muito estranha. Existe aquelas fotos que supostamente é o aniversário de Invisibete durante o jubileu, que depois, nem me lembro como, mas ficou provado que aquilo não aconteceu ali naquela data. Como é que foi? Eu nem me lembro, porque é tanta treta que tem. Eu também não lembro. Aquela foto que ela está segurando a menina no colo, que é uma foto preta e branca, né, que você está falando. É uma foto estranhíssima. Tem aqui na nossa aba comunidade, se você for lá embaixo, tem essas fotos, essas duas fotos. E essas fotos circulado as áreas que não se explica. Ou foi um Photoshop muito mal feito, ou foi um Photoshop muito mal feito. Não tem outra explicação. Então, e tanto é que a família não conhece essas crianças, e o site oficial da família real não tem foto dessas crianças. A foto de Invisiboy é ele recém-nascido. Invisibete, não sei se tem alguma. A última vez que eu olhei ainda não tinha. Essas crianças continuam na linha de sucessão, porém ninguém conhece. É estranhíssimo, gente. Vocês não podem me criticar por desconfiar disso. É estranhíssimo isso, não É tem muito prova estranho. dessas crianças. Eu só ouço falar que as crianças são inteligentíssimas, são gentis. Eu nunca ouvi falar que uma criança de 3 anos é gentil. Meu filho, com 3 anos, arranhou minha córnea. E olha que era um amor doido, né? Ele estava lutando contra as coisas, deixa pra lá. E eu estava deitada no lugar errado, na hora errada, a espada, enfim. Gentil uma criança de 3 anos não é. Eles são Essa gentis, coisa eles falam muito bem, eles são, né? A coisa eles preservarem a intimidade deles, né? Até por medo de sequestro, qualquer coisa assim, né? Porque eles estão morando em outro país. Duas coisas. Uma que a gente já conversou aqui em alguns vídeos, falando que, por mais que o Harry reclame de não ter guarda-costas, ou que ele tem que pagar do próprio bolso os guarda-costas lá na América, ele não está totalmente descoberto de segurança, porque ele é filho do rei,
ele usa passaporte diplomático totalmente errado, mas usa. E se acontecer alguma coisa com ele na terra do tio Sam, cabeças vão rolar. E o A melhor briga. amigo dele isso tá, a gente não está inventando, não. O melhor amigo dele é o segurança, que já era segurança dele na época antes dele casar. Então, provavelmente continua sendo pago pela coroa. Provavelmente. E se acontecer alguma coisa que for provado que os seguranças no Tio Sam foram incompetentes ou qualquer coisa assim, vai ser uma briga diplomática bem feia, gente. Bem feia. Não que as pessoas não sejam passíveis de sofrer algum tipo de acidente, né? Isso pode acontecer com gente famosa ou gente, né, não famosa. Mas exatamente isso vai ser averiguado, isso vai ser pesquisado e exaustivamente, e aí pode dar um problema. Então, sim, ele tem segurança. O problema é que ele quer aquele segurança exaustivo. Aquele Ele bando de quer, batedores, 10 e carros pretos na frente, aquelas, mais 10 atrás. que nem de presidente, assim, que nem o pai dele usa isso. Exato, é isso que ele quer, né? Ó, eu acho, já falei várias vezes, eu não, da minha cabecinha aqui, de Rio de Janeiro, de quem escreve romance de época, de romance normal, eu não consigo ver uma saída para a família real. Eu acho que a instituição família real vai pelo cano quando esse escândalo for, essa verdade for dita, tá? Não vejo maneira. Eu acredito que deve ter cabeças muito mais inteligentes do que eu pensando nisso desde que começou a treta. Por quê? Na hora do casamento de Eugenie, que ela apareceu com uma barriga, estava um mês de grávida, já estava com uma barriga enorme, tanto que o casaco não fechava mais. Eu acredito que ali ninguém desconfiou. E aí, no churrasco de domingo seguinte da família, ela foi com a mesma coisa, assim, tem que ficar sentada, porque eu estou, né, não sei o quê. E daí ela passou a não ir mais, porque ela não podia descansar, porque ela era uma mãe geriátrica, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela nunca foi a eventos de família enquanto estava grávida. Como é que você pode falar isso? Porque isso é dito. A rainha pessoalmente, a rainha e filho pessoalmente convidaram para passar o Natal, que e o verão, que todo mundo vai bater continência para véia, ou pro velho, ou pro rei, ou para rainha, não interessa, né? Eles se encontram 2 vezes por ano. Ela não foi. Ela não foi de barriga e ela não foi com o neném novinho. Então, em algum momento, Vânia, entre esse anúncio de casamento e o nascimento dessa criança, a família descobriu. Certeza absoluta. Para mim, descobriu logo na semana seguinte. Porque tem empregado, aqui, a gente aqui, nesse final de mundo que a gente vive, tem rádio porteiro, você acha que lá não vai ter rádio faxineira, rádio mordomo, rádio segurança, não sabe? Tá? Mas eles deixaram isso rolar por algum motivo e o negócio virou uma bola de neve. Então, se aparecer essas 2 crianças, bonitinho, branquinho, cabelinho cenoura, que coisa incrível, porque pode acontecer? Pode. Pode uma pessoa que tem mãe negra, e para mim ela é mais clara do que eu, casar com um cenoura e ter 2 filhos cenoura? Pode, sei lá, eu acho difícil, mas eu não sou geneticista, tá? A não ser que apareçam essas 2 crianças que façam teste de DNA que seja publicado, sempre vão ser crianças como ele é. Crianças de que todo mundo desconfia se são
bastardos ou não. Ele tá criando exatamente o que ele tem. Tá repetindo, né? É a repetição da maldição, né? Isso aí. Próximo, aí já um pouquinho mais moderno, que foi daquele streaming enganoso que nós fizemos há pouco tempo, lá no dia que a Moira que tava nas cavacas, agora no dia 2 de outubro, Já falei da com um monte de gente que Suzana falou Jesus, né? Que reflexão importante sobre a verdadeira intenção sobre a progressão da violência mostrada em séries. Nunca, nunca tinha pensado nisso. A insanidade disso é chocante. Para quem ainda não assistiu o episódio do Vozes da Minha Cabeça, onde Vânia fala sobre emburrecimento, é bem complementar. Vânia inventou esse negócio dela aí. Ó, depois ela fala que eu sou red pill. É umas coisas bem, né? Pois é. Bem moço. O interessante desse episódio foi que a Moira passou o dia terminando de assistir. Como ela disse, ela começou a assistir no final de semana com o marido abandonou, ela Ele viu continuou. logo que era lixo e eu fiquei igual uma otária. E aí, ao longo do dia, ela terminando de assistir, ela ficou tão putiane que ela me mandava áudios, quase que aos gritos. Vamos gravar sobre isso. Opa, vamos. Não vi, não verei, mas beleza. Eu sou daquela amiga que eu compro briga junto, né? E conforme ela foi contando as coisas no episódio, para quem é do clubinho e assistiu, eu fui aprendendo junto com vocês o que ela estava falando. Então, a minha reflexão ali foi bem dali, tá? Foi o feeling, baixou o santo ali, eu Mas fui foi uma sentindo. explicação perfeita. Eu Foi achei assim uma perfeito. coisa que a gente não tinha combinado. Ah, vamos aproveitar para falar desse assunto assim. Não, não foi. Eu fui falando e que bom que viram esse tipo de coisa, né? E até mencionaram um outro quadro que a gente tem também exclusivo para o Clubinho, Sorry. Por isso que a gente sempre te convida a fazer parte do Clubinho, porque tem umas coisas lá muito exclusivas, muito legais. Tem sim. Entendeu? Vídeo ressaca da treta, óbvio, que tinha que ter alguma coisa do Greg aqui, né? Que foi do dia 12 de setembro desse ano. A CVASG 290601, deve ser a data do aniversário dela. A meia Vânia despirocada da cabeça, aquela do leite, eu nunca vou esquecer. Foi uma sacada genial. Cara, mas foi muito inesperado aqui. Eu acho que naquele momento o Greg falou assim: ai, caraca, onde é que eu me meti? Exatamente, né? Mas sim, gente, é inspiração, é o que acontece na hora, a gente está na empolgação. A gente é espontâneo, a gente tenta, a gente tem um roteirinho assim de bullet points, mas a gente não combina. Às vezes a gente não combina nem os tópicos, né? Ela faz metade, eu faço metade, e quando a gente se junta, a gente vai falar da mesma coisa. Exatamente. Mas é porque a gente está aqui querendo fazer um papo. Quem quer, né, um episódio roteirizado, vê outros canais, não tem, ó, tá de boa. Pois Pode é. ir. Nosso papo aqui é outro. Com certeza. Vídeo do Garoto Prodígio, a vítima, que a gente fez há uma semana lá sobre o Justin Bieber. Comentário da Maria Elza Poça, 6424. Excelente. Muito elucidativo e apavorante ao mesmo tempo. Importantíssimo toque no final. Avisei meu filho por conta da minha neta. Pedi para ele assistir. Tomara que ele tenha assistido. Se você assistiu e está aqui, bem-vindo. Bem-vindo. E aquele toque que a gente falou, eu acho até que foi mais eu também, que eu falei dos emojis, né? Eu falei algumas coisas lá. Que eu fui, eu já sabia um pouco, mas me refrescou a memória por conta do assunto que a gente pesquisou para falar, para trazer para vocês.
É um negócio, como ela falou, é revoltante, mas a gente precisa saber, nem que seja um pouco, para poder estar esperto. É que nem esses vídeos do povo ensinando a gente a não cair em truques, em Uhum, golpes. É o uhum. golpe do Pix, é o golpe do sequestro, é o golpe da telefonema, tem aquele golpe da leitura da Bíblia, né? Que a pessoa liga, posso ler um pedaço? Você, sim, sim. Você vai gravando todos os sim, e eles usam a tua voz para pegar empréstimo com seu sim, né? Então, assim, da mesma forma que tem esses vídeos ensinando esses golpes, a gente gosta de trazer um pouquinho desse red pill para vocês. Não é para botar medo, não é para botar pânico, Não, eu só acho que a mesmo para gente a tem que gente ficar ficar esperto. antenado. É aquele negócio que a gente falou lá do primeiro comentário da Dayana, né? Que assim, você não pode achar que as pessoas são do bem como você é, não são. Que não há segundas intenções, porque sempre há uma segunda intenção. A gente sempre fala aqui, todo mundo quer te vender alguma coisa. Eu e Vânia, a gente quer te vender livro, não só o meu. Os meus também. Mas a gente quer te vender leitura, que a gente quer que você leia. A gente quer Leitura. que você leia, nem que seja a bula do remédio quando você vai no banheiro. Mas você pode ter um livrinho, você pode passar na feirinha, naquele sujeito que vende livro no chão, você pode comprar um livrinho e deixar no banheiro. Cada vez que você lê um capítulo, você pode, isso é bom para você. Então, o que a gente quer te vender é isso, mas todo mundo quer te vender alguma coisa. Então, o noticiário do canal de TV, ele está querendo te vender alguma coisa. Você tem que ficar esperto. Por que ele escolheu aquela notícia para te dar? Por que ele só está te contando metade da notícia? Por que aquele político quer que você brigue com seu amigo, com a sua família? O que ele quer com isso te afastando da sua família? O que ele quer inventando apelido para todo mundo, sambista, pandeirista? Você tem que ficar ligado. E aí, se você aceitar entrar na onda dos outros, tudo bem, tu comprou, mas você comprou sabendo, né? Comprou Exatamente. sabendo que não é tomada, é focinho de porco. Tudo bem. Exatamente. Agora, você levar uma coisa pela outra é que fogo. Né? É aquela coisa mesmo, porque a gente já é feito de palhaço o tempo todo. A gente é Hum, manipulado o tempo todo para tudo, uhum. todos os assuntos. Não é só política, não, tá, gente? Para tudo. Tem muitas vezes que a gente cai. Toda hora, gente, cara. Mas às vezes a gente cai pela ignorância e às vezes a gente cai porque não tem opção, porque não tem para onde correr. Exato. Mas é aquela coisa realmente da pílula vermelha do Neo lá do Matrix. Você decide se você vai tomar a pílula vermelha ou a pílula azul e tá tudo bem. Não, Aqui a gente não vai aqui, julgar ninguém, a gente traz não, a gente alguns não vai fatos e julgar, teorias. mas a gente vai continuar falando as nossas, o quanto de pílula vermelha a gente consegue digerir. É, Se você não quer digerir nenhuma, eu sinto muito, eu gosto muito dos seus olhos, mas aqui não vai ser lugar para você, porque a gente exatamente. vai Então, continuar assim, foi falando. um vídeo que a gente preferiu pegar pelo viés do menino, que é uma Uhum, das vítimas. uhum. Óbvio que esse assunto não acabou. Não, Inclusive, na nossa live de ontem, eu vi que durante o chat muita gente botou. Eu não paro de ver sobre esse caso do cara que está preso. Eu estava, né, um olho no padre, outro na missa aqui, mas porque eu é uma não conversa respondi. paralela. É igual na Eu não quarta série, é uma respondi conversa paralela. muita coisa. Não, eu acho muito legal, porque né, os inscritos no canal, eles se respondem, né? Eles indicam canais e livros. Eu acho super legal esse negócio. O pessoal que segue o nosso clubinho é muito legal, né? Muito, Do muito. tipo, por Não, exemplo, ontem a Ju chegou em casa lá onde ela mora de madrugada, porque teve um acidente de trânsito não, de trem. E muita gente ficou preocupada deixando comentário falando, se ela já né? estava E bem, né? ela deixou um comentário falando: acabei de entrar em casa e fechar a porta. Lá era 1h30 da manhã.
E aí, ufa, legal, né? Então, você vê, ela está lá em outro país e a gente se preocupa com ela. Então, o pessoal do clubinho é bem parça, é bem família. Mas... é muito legal por isso, porque eu acho que é quem se interessa por esse tipo de assunto que a gente conversa, dessa maneira Exato. que a gente conversa. E aí, é porque a gente vive num mundo de muita informação, a gente acaba ficando muito sozinho. Então, quando você encontra alguém que entende as coisas como você quer entender, como você acha que, né? É realmente como encontrar uma amizade, né? Um cantinho. Exato, exatamente. E aí, já indo no vídeo de ontem, na live de ontem, teve um comentário de uma tal de Beta33, e aí eu vou dizer, Beta, foi a primeira vez que eu vi um comentário seu. Então, eu acredito que você não, ou você nunca deixou comentário, você é do tipo que só assiste e vai embora, ou você talvez seja recém-chegada, bem-vinda. Mas o seu comentário foi assim: começando a sentir vocês como donas da verdade. Não gostei do modo como falaram do livro do irmão de Catherine. Bom, vamos lá. Não, nós não somos donas da verdade, mas esse canal é Adoraria nosso. ser. É. E a gente deixa claro que é nossa opinião. A gente deixa aqui no disclaimer que o que a gente fala está em domínio público. Quando a gente fez aquele episódio falando cada um tem um irmão que merece, e aí a gente falou do James Middleton, do Harry e do Tom Markle Jr. Nós não falamos mal do James e não falamos mal do livro dele, assim como não falamos ontem. O que a gente mencionou foi sobre a oportunidade que a editora teve de fazer com que o livro dele venda mais. E a editora não está errada, tá? Eu trabalho com livros, ela está certíssima. Está vendendo bem. Já teve fotos mostrando ele assinando livros de pré-venda, pilhas e pilhas de livro, tá? E o que a Moira mostrou na live de ontem foram fotos de uma entrevista que ele deu falando do livro, mas que na verdade ele falou mais da irmã. E eu até contei um enredo de um livro, ficção, de uma autora famosa, que eu até esqueci de deixar lá o link, depois eu vou lá voltar para botar, de uma autora que eu gosto muito, americana, explicando um caso de uma personagem que foi no programa do Watch e se ferrou. Então, assim, nós não falamos mal dele. Mas mesmo que tivéssemos falado, é nossa opinião. De novo, você não é obrigada a concordar. Não, olha só, nessa plataforma aqui tem um monte de canal, bicho. Passa para outro. Passa para outro. Vânia, tem uma coisa que eu já aprendi na vida não dá para agradar todo mundo. Dá para me agradar. Então, sinto. Não. A gente aqui não tem compromisso com erro. Se a gente muda de opinião, se a gente errou, se a gente tiver. Eu já falei que eu fiz um episódio inteiro chamando Kim Kardashian de Beyoncé. E eu pedi desculpa. Sim, a gente já fez episódio aplaudindo Meghan, né? Mais de um, porque já falei aqui hoje, ela pauta o assunto, não é Kate que pauta o assunto, é ela. Não. A gente não tem ranço. Eu falo hashtag ranço, mas eu dou a mão à palmatória que sim, ela consegue criar trend. Ela consegue ser pauta. Sim. Agora é aquela música, o golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem quer. Agora, também, se você vem aqui, qual o nome da moça? Ela botou Beta 33. Beta, se você vem aqui achando que a gente vai passar pano para Kate, a gente não passa pano para ninguém, tá? Eu passo pano para Vânia passa pano para mim. E acabou. A gente, como a gente acabou de falar, a gente está sempre vendo o que está por trás. A mulher vai ser rainha. Isso não é ser síndica do prédio. É rainha.
A principal rainha do mundo. Vai dizer, ai, tem Mary, tem Máxima, tem ela. E ela vai pegar o lugar de Betinha, porque Cami, né? Cami não é rainha, Cami é a esposa do Esposa rei. do rei. Na verdade, Kate vai pegar o lugar de Diana. Isso não é pouco. Ela não está brincando. Se você acha que ela é uma Barbie, tudo bem, fica Pensa, feliz, vai ver os canais que pensa falam nisso. dela. Ó, A Moira acabou de. Ó, chegou a arrepiar, Moira, te juro. Ela falou uma coisa importantíssima. Ela foi instruída pela maior rainha da Inglaterra, pelo menos em tempo, porque a Betinha conseguiu vencer a Rainha Vitória, Uhum. mas ela vai realizar o sonho de todo súdito do Reino Unido de ver a Diana como rainha. Cara, isso dá um episódio! Bora roteirizar. Fala aqui se você acha que vale a pena. Cara, Fala, o aquela trono coisa de do Diana. sonho! Gente, Vou me vingar! então, se você acha que, primeiro, se você acha que Betinha era otária, que ficou 85 anos no poder, sei lá, que ela é otária, que ela não sentiu o cheiro de Mega na esquina. Se você acha que ela, quando esse menino saiu de dentro da ela falou: é nesse que eu vou investir, porque o meu já tá podre. Você acha que ela não viu isso? Se você por acaso não sabe que ela educou o William pessoalmente toda sexta-feira depois da escola, eu te conto, foi assim. Toda sexta-feira depois da escola ele ia ter reunião sozinho com vovó. A vida toda. Se você acha que ela não sofreu com Diana, que ela ia deixar isso acontecer de novo, desculpe, você está perdida. Na hora que esse menino começou a se engraçar para essa moça, filha mais velha dos Middleton, essa menina foi avaliada por tudo. Do avesso! Do Do avesso. avesso. Vovó teve que dizer: tudo bem, paga o chopp para ela que tá bom. Tá bom. Vai lá e dança com ela todo suadão. Tá bom. Essa pode. Boba você que acha que ela é uma Barbie. Desculpa, mas você tá sendo inocente. Ali não tem, ó. Isso não é brincadeira, não. Não, não. Porque quando vieram com a notícia de que fizeram a árvore genealógica da família dos Middleton e descobriram que um dos antepassados dela é nossa diva amor, Jane Austen, você acha que foi assim de bobeira? Estavam sem fazer nada? Ai, gente, eu, hein? E vocês acham que ela não fez exames ginecológicos para ter certeza que poderia engravidar? Mas por que Megan não fez? A gente já te explicou isso. A gente já te explicou como é que ela conseguiu entrar. Entendeu? Ouvi dizer. Ouvi dizer. Até porque o Harry, tudo bem, ele era o spare do spare do spare, né? Porque lá ainda tinha Charles, então era Charles, William e o Harry. Mas era exatamente para saber, será que o próximo, aonde eu estou investindo minhas fichas, vai conseguir parir os próprios filhos? E não vai ter a mesma mancha. Veja bem, essa mancha de Harry é uma mancha de Charles, dele ter um filho bastardo. Mas olha, mas ele é a cara do vô. Não interessa, sempre vai ter esse papo de que a mãe tinha amante. Não interessa, a gente sempre fala aqui. O que vale é a narrativa. Você acha que essa criatura, pegando a coroa, que ele ia ter sossego? Ele ia ser o rei bastardo, iam catar lá nos antepassados todos os reis bastardos.
E ainda agora, quando a Moira falou assim, essas crianças aparecendo num divórcio e o Harry voltando para casa segurando um filhinho em cada mão, né? E aí vai fazer teste de DNA. Você acha que esse teste vai ser colocado público? Você sabia que quando o Harry nasceu, porque tão parecido com o tio Spencer, ruivo igual o tio Spencer, Ele você saiu de sabia que Diana. foi feito um teste de DNA e esse teste nunca veio a público? Por que será? Eu não vejo, de novo, eu não vejo como a família real vai sair disso. Eles vão ficar o dito pelo não dito, isso vai ser uma coisa que nunca vai ser. Aí é que pode estar a grande jogada, ela querer contar isso e a família não deixar. Pois é. Mas já que a gente Aguenta está sempre falando pelo aí de resto da cabelo vida. vermelho, Spencer, não sei o quê, lê aí Leio. o teu comentário que tem a ver. Eu salvei, na época que apareceu, foi no episódio, foi um drop. As belíssimas irmãs Spencer, que são as primas, né? As sobrinhas de Diana. E nesse episódio a gente falou também dos irmãos de Diana, esse conde aí que tá na boca do povo agora, que Meghan tá dizendo que ele vai deixar ela morar lá, coitada, tá iludida, né? Então, o comentário é de Reci da Penha, também, tá sempre com a gente. Ela, porque ela já vinha comentando, né? Eu sempre confundo os cargos dos maridos das duas irmãs de Diana, porque, veja bem, a família de Diana toda trabalhava para a coroa. Tudo ali, todo mundo mesmo métier, sabe? Agora, não vai mais haver problema quanto a isso. Jane, quem já está metida no meio da família real. Isso foi porque o marido de uma tinha morrido, né? Com aquele velório e tal. Aquele O que velório eu sei estranho que o Harry resolveu participar. O que eu sei é que desde o início o romance de Di e Charles, Jane é a mais neutra no rolo, pois estava nos bastidores da firma devido à posição do marido e por ser uma baronesa. Foi esse que faleceu, né? O tal Paul Burrell, que era mordomo da Diana, falador, que vive disso, né? Disse que Jane e Di não se davam bem devido ao Barão Fellows, que foi esse que faleceu, ter sido secretário de Betinha, mas ninguém nunca conseguiu provar se essa notícia é real, ou quando e se o relacionamento de ambas azedou. É possível que sim, já que Di achava que todos os cortesãos estavam a favor de Charles e contra ela. Por outro lado, sabemos que Borrell conta um conto e aumenta um ponto em tudo que se refere à vida e à morte de Di. É a fonte de renda do infeliz há anos. O que se sabe com certeza é que Jane foi a irmã que ficou mais abalada com a morte de Diana, já que sentia culpada pelos problemas entre Di e Charles, talvez por ela estar no fogo cruzado sem poder tomar partido de ninguém público. Já Sarah e Charles se meteram. Peraí que eu me perdi aqui. Se meteram bastante no relacionamento de Di. Foi dela a famosa afirmação que não adiantaria nada a irmã caçula fugir no casamento na véspera, porque a foto da coitada já estava nas lembrancinhas, além de se gabar de ter sido o cupido entre o casal. Depois mudou de ideia e deu apoio a Dai em muitas coisas, ajudando em suas causas sociais, viagens e até no divórcio. Portanto, foi nomeada como uma das executoras de seu testamento e hoje cuida da fundação em nome de Dai. O Conde é um canalha que já valeu até uma live exclusiva de vocês, mas com certeza não é para vocês duas. Não é para você. É que, segundo o autor Tom Brown, eu não sei se é o Brown ou é o Bauer, né? O ruivo burro ficou bem chateado com as tias Spencer quando apresentou Megera a elas e disse que a namorada tinha muito em comum com a mãe dele. E ambas afirmaram categoricamente não verem semelhança nenhuma entre a nora e a falecida sogra. O mesmo aconteceu quando ele apresentou Megera a uma grande amiga de Dai e o fato se repetiu. O titio Conde Canalha, assim como Will, desencorajou o ruivo burro a se casar com a atriz, pois achava que ela não se adaptaria à família real.
Não sei onde foi que o caldo desandou para a parte da família se bandear para o lado do casal Monterriso, ou até onde vai tal apoio, mas creio que perante a morte da rainha, Betinha, agora a morte do marido de Sarah e de uma possível regência de Will até Carluxo esticar as canelas para valer, os Spencer estão perdendo sua relevância na corte e está diminuindo a cada membro da família real que parte. E eu não duvido nada que tentem fazer das tripas coração para que os dois príncipes façam as pazes, não tanto por amor familiar, mas por não serem deixados de lado nos círculos de nobreza quando Will for coroado. Ainda mais com os Middleton em visível ascensão, ano após ano, e o casamento do Ruivo indo para o brejo feito Titanic se inclinando antes de partir e afundar. Outra analogia a respeito tem ligação de um próprio ancestral dos Spencer, Thomas Bolena, que jogou com o destino de Mary, Diana e depois com o da sobrinha Catherine Howard para manter-se no topo do reinado de Henrique VIII, antes de despencar em desgraça para sempre. Desculpa se minhas afirmações são cínicas ou até cruéis, mas desde que os Spencers começaram a jogar nos dois times conforme o vento sopra, desde o noivado de Diana, eu não coloco minha mão no fogo por nenhum deles. Eu não duvido nada que o suposto convite de Natal foi para o Ruivo e para os Babyfakes. E que, no frigir dos ovos, ninguém vai alegando motivos de segurança. No mínimo, é outra mentira que a Megera pagou para a mídia, depois do fabuloso vídeo de Kate e família. Pronto. Foi uma aula, não foi? Na hora que eu vi esse comentário, eu dei um print e falei, Vânia, olha essa aula. Foi uma aula. Então, nós gostamos dos comentários de vocês. E tá pronto, o episódio está pronto aqui. Está pronto. Gostamos dos comentários, gostamos de comentários grandes, gostamos quando vocês têm informações privilegiadas ou leituras privilegiadas e vêm até nos ensinar determinada coisa, porque a gente não sabe tudo. Não somos donas da verdade, não sabemos tudo. Mas eu achei tudo muito interessante que ela falou, eu acho que tem muita lógica a coisa de que realmente os Spencers, aquela geração, né? Porque é lógico que tem as filhas do conde chato, e ele teve o filho que vai herdar o título e tudo, mas essa geração dos 4 irmãos, né? Os 3 irmãos de Diana, tá morrendo, tá ficando velha. Né? Já morreu a mãe, já morreu a avó. A avó não tinha trabalhado com a rainha mãe? Foi uma daquelas acompanhantes, né? Então, eles estão perdendo a influência. Por mais que o Spencer tenha feito aquele discurso inflamado no enterro da irmã, falando mal, vocês mataram minha irmã, vocês e a mídia, e eu vou fazer de tudo para proteger os meus sobrinhos, mas eles não querem perder essa conexão, não querem perder essa boquinha, não. Veja bem, isso que a família de Kate está passando agora, eles passaram. Eles iam ser a família da rainha, a rainha adorada. E, de repente, escorreu por entre os dedos, né? Exato. Com divórcio, então se eles estão perdendo a influência, e ele, no caso o conde, pode tentar ser o articulador do retorno fraterno aí, ele vai ficar bem na fita. Ele vai virar o novo titio Mountbatten. Lembram? Titio Mountbatten, que vem lá desde não sei aonde, do Philip, do Charles e tudo mais. Tá no episódio do Rei Traidor. Porque, olha, gente, nem sempre é sobre dinheiro. É influência, é poder. É livre acesso. Entendeu? E quem tá lá não quer perder. Mas é isso, Vânia, que todo mundo compra quando contrata Harry. Ninguém contrata ele porque ele é inteligente, porque ele é careca, porque ele é ruivo, nada disso. Querem a influência, querem o acesso. Exatamente. Exatamente. Então, sim, se vocês têm opiniões, mandem,
né? Nós escutamos, nós lemos, nós salvamos quando a gente acha muito interessante, nós comentamos aqui, tá? Não se Muitos já sintam viraram acanhadas. episódios. Muitos já viraram episódios mesmo. Sim, Muitos comentários. Às vezes o comentário acende uma luz e vira um episódio. exatamente. Então, mesmo que vocês não concordem conosco, não tem problema, tá? É tudo uma questão da maneira que fala, né? E traga seus argumentos, porque de repente foi o que ela falou, dá uma luz e olha, sabe que fulano ou fulana pode estar certo? Vamos Uhum. pesquisar mais sobre isso? E se a gente tiver que mudar de opinião, a gente muda, tá? A gente aqui não é do tipo engessado, não, tá? Sem A gente aqui é compromisso com Raul o erro. Seixas, é metamorfose ambulante. Agora o último que eu deixei suculento, porque é uma coisa que Esse foi está muito bom. acontecendo. E não sei nem se vai dar para a gente falar nisso, se a gente vai fazer um episódio Eu sobre acho isso, que a com gente vai drops. fazer. Mas Mas leia. vamos ler, tá? Também de ontem, da live de ontem, de Porque isso é uma Conceição coisa que Peixoto, está se desenvolvendo. Então, por isso que ainda talvez a tá. gente não consiga encerrar hoje aqui. Conceição Peixoto, 9318. Viva de Portugal! Rolou, Uhul! rola, rola! Rainha! Só hoje estou a ver a vossa live. E quero lembrar que ontem o príncipe Harry já estava a visitar o rei do Lesoto na África. Agora, estes passeios já não são anunciados antecipadamente, ou eu não dei por isso. Acho muito estranha esta visita a um país minúsculo, encravado na África do Sul e com 2 milhões de pessoas. O que lhes pode interessar aqui? Abraços. Conceição, tu não sabe a caixa de Pandora que tu abriu. Você não sabe que horas ela me mandou isso, é porque eu acordo cedo. Porque, assim, de manhã ainda tô assim, zoretando, piscando, tomando meu café. Olha esse comentário. Falei, ai, Jesus, não, não. Aí, menina, a gente começa a pesquisar, né? Inclusive, já tem foto na comunidade da onde a gente está indo com essa pesquisa. Se você for nas fotos, a gente está postando foto da Rainha Mary no Amazonas. É, Tem um e short, entrou essa tem um foto. short. Tem um shortzinho. O segundo dia ela também já estava bombando, estava dando uma madeira para boto. Acho que era um boto. Quando a gente faz, a gente mostra. E aí já tem uma foto lá. É assim, eu acho que inclusive tem a foto desse comentário que a gente colocou lá. É assim, esse cara, ele acha que a gente não tá vendo o que ele faz. A gente não vê o que o William faz, porque o William não mostra. Aquelas coisas todas de o William tá toda hora metido no MI6, né, que tá toda hora metido com as cabeças pensantes, a gente não fica sabendo disso. Às vezes vem uma notinha muito tempo depois, mas você não fica sabendo. Você só vê que ele foi inaugurar a piscina comunitária. Que ele foi hoje e disse: "Olha, eu não fui às Olimpíadas para ver a natação, que eu gosto muito, as crianças gostam muito, eu não fui para não levar Covid para dentro de casa, porque a minha mulher estava em tratamento". Ah, que coisa linda. Ai, que marido. Mas o que ele faz a gente não vê, o que ele já está reinando. No entanto, o irmão é um peido, um post, né? Tudo eles postam, tudo, tudo, tudo. E aí, por que a gente começou a conversar sobre isso? Você sabe que o algoritmo não perdoa. E aí eu comecei a achar reportagens já dizendo assim, engraçado, esses irmãos, eles fazem a mesma coisa ao mesmo tempo. Para que ter duas pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo? Então, aquela minha teoria de que já é o palácio limpando a barra dele, pode ser que não seja isso. Pode ser que eu esteja muito errada. Não está bonito.
Conceição, Tá bonito. amor, beijos para Portugal, que nos abriu os olhos, nossos irmãos portugueses que nos colonizaram. Eu vou te falar uma coisa, olha, é a primeira vez que eu entendi que azeite vem da azeitona foi em Portugal. Pode me chamar de burra, não me importa, porque na hora eu me senti muito burra, tá? A gente estava lá e aquele negócio ficou tarde, vamos comer aonde? Comer em lugar nenhum, que saco, que isso, que aquilo. Ah, vamos entrar nesse lugar aqui mesmo. Era um restaurantezinho assim, uma garagem da casa de alguém. Sei lá onde, Cascais, sei lá. E aí, vai comer o quê? Ai, dane-se, pede um caldo verde. Eu não quero, mas não quero mais nada, tô cansada, não sei o quê. E o cara trouxe um caldo verde e botou o azeite na mesa. Mas era uma garrafinha, era um azeite, sei lá, devia ser de barril e botou numa garrafinha, assim. Na hora que eu botei o azeite no caldo verde, veio aquele cheiro de azeitona. Falei, ué, você pediu alguma coisa de azeitona? Não, não é possível. Meu Deus, é um azeite. Porque se você não sabe, aqui no Brasil, nosso azeite é óleo. Não é Não azeitona. tem aquele cheiro bom de Não tem cheiro azeitona. de azeitona. Eu amo o cheiro de azeitona. Quando ele é aquele azeite muito bacana, que você esquenta, ele ainda perfuma. Mas cheiro de azeitona foi a única vez na vida. Aí depois, o meu marido agora tem uma cliente que é portuguesa e que vai visitar a família. Ela traz em garrafa de água, garrafa PET, assim, ó. Eu escondo no Vamos fundo ter que da geladeira. contrabandear agora, dona Moira. Uma coisa que eu amo, que eu vi um comentário, que não foi da Conceição, mas agora eu não lembro quem foi, que foi a primeira vez que alguém falou sobre a membresia, É, de ser membro do canal. Eu achei uma palavra tão linda que eu comecei a falar que nem uma tonta. Tudo eu queria enfiar a palavra membresia só para poder falar. Porque ela me falava lembra muito. ambrosia. E ambrosia é aquele doce delicioso, sabe? As conexões que a gente faz. Então, Conceição, voltando, agora vamos falar sério. Tu abriu uma caixa de Pandora, a gente já está pesquisando sobre isso. O negócio é brabo. Não sei quando que a gente vai trazer aqui, se a gente vai trazer no aberto ou só para o clubinho. É, ele já deve gerar alguns vocábulos novos no nosso dicionário. Entendeu? Não sei, mas o negócio, gente, olha. Pois é, por isso que eu quis terminar com o comentário da Conceição. Porque é uma coisa que está acontecendo, ainda vai acontecer até mais ou menos o que? Novembro, né? Segundo a agenda, Moira? É mais ou menos assim, outubro, novembro, porque dezembro eles vão aquela parada, vai ter aquele negócio lá de Natal, que com certeza a Kate vai de novo promover. Uhum. Então tem que estar todo mundo reunido lá, família Trololó. Mas até novembro, que tem aquela agenda oficial de viagens e tudo mais. Então, por isso que a gente vai esperar ainda os diazinhos, vai fazer uma pesquisa mais a fundo para trazer aqui para vocês, tá? Que a gente também não vai ser irresponsável de trazer uma teoria sem nenhum embasamento. Vocês podem até Sim, depois dizer que a gente é louca, mas a gente é do tipo é. E vou te que falar, mostra. como eu te falei, as coisas estão acontecendo. Isso eu acho que é nítido você ver que esse casal enxaqueca está tentando dar uma reviravolta. Essa lambada que ela tomou, ela sentiu esse negócio de ser uma patroa ruim. Não sei porque que ela ficou tão sentida com isso. Ela já fez coisa muito pior. É possível que a gente não tenha sentido o cheiro tão estranho quando a gente falou do negócio do culto, que ela não é aceita em qualquer. Assim, tem alguma coisa acontecendo. E como nada deles é planejamento de longo prazo, eu acho que nas próximas semanas, sabe? Então, a gente está refinando, a gente está cavando. Exato, Mas tá? foi isso aí que abriu o nosso olho.
Foi exatamente. Então, para comemorar esse episódio 100, dos episódios grandes, como a Moira disse lá no início, a gente tem muitos drops que nós não contamos, não contabilizamos, que aí com certeza já passamos de 100 só nessa 4ª temporada. A gente só tem a agradecer a vocês que estão nos ajudando a que esse canal cresça, não só com a membresia, mas também com os likes, com os compartilhamentos, com os convites, falando da gente em outros canais para possíveis collabs, comprando nas lojinhas da Collab 55 ou do Shopee, dando indicações para a gente de livros, de assuntos, discordando da gente sem problema nenhum, tá? A gente quis fazer esse episódio hoje, que é um episódio de agradecimento. Por causa de vocês, a gente está aqui. E a gente continua aqui. Porque a gente poderia continuar conversando no telefone. Não sei se você é novo aqui, você não sabe da nossa história. É que a gente se ligava, às vezes no WhatsApp, pode falar rapidinho? Aí ligava e ficava 2 horas no telefone. Aí eu falei, Wanda, vamos começar a gravar essas ligações? Porque a gente fica tanto tempo, a gente comenta tanta coisa legal, né? E a gente podia continuar falando no telefone. Pois é. E sendo que no telefone, era até assim, a gente não tinha censura, porque a gente podia falar os nomes das pessoas, as palavras feias, falar mal de qualquer coisa, né? Porque os assuntos que a gente conhece. Os assuntos não eram só sobre o casal enxaqueca, eram os mais variados. Mas a gente trouxe esse modelo para vocês, a gente tem o nosso glossário, não só para não sofrer strike no canal, né, da plataforma, mas também em respeito a vocês, porque algumas palavras são gatilhos para pessoas. Tá? Assim como... Então... eu vi um comentário, esse eu até respondi, no episódio lá dos Menendez lá, né? Dizendo, mas eu não entendi por que a Moira ficou tão chateada. Eu fiquei chateada por isso, porque eu não sou obrigada a aguentar 50 minutos de uma narrativa de um negócio chocante. Pois né? É a mesma coisa, você não está aqui no seu momentinho boleto free, como a gente gosta de dizer, para ser chocado, para se aborrecer. Então é melhor a gente inventar uma palavrinha. Exatamente. Um termo qualquer. Exatamente. Então, muito obrigada, você que sempre comenta. Tem gente que dá mais de um comentário, dá mais de um like, né? E nos ajuda de todas as maneiras, né? Muito obrigada. Que venham mais 100 episódios, que venham mais tantas temporadas. O mês de outubro entrou, a gente vai ter uma proposta para vocês em breve. Vamos liberar um vídeo sobre isso. No clubinho. No clubinho. E aí o ano está acabando, vocês sabem que geralmente no fim do ano a gente dá aquela paradinha, né, para ficar perto da família, para recarregar as energias, para voltar ano que vem. E para quem é do clubinho, as férias são menores, porque aí a gente traz material exclusivo para quem é do clubinho. Então já vai pensando nessa possibilidade de fazer parte do clubinho, tá? Para ficar sabendo com exclusividade ou antecipadamente. Eu estou pensando numa coisa do clubinho, nem falei com a Vânia ainda, não sei se ela vai concordar, mas se ela concordar, vai ser maravilhoso. Mais agora, uma. final de ano. Tá, gente. Obrigada, beijo, boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau.